A paz do Senhor, povo de Deus. Deixa uma reflexão aqui no livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim, A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis, e desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Amém? Então Jonas, ele foi designado por Deus, com a ordem de Deus, para pregar em Nínive. Só que o pai de Jonas, ele foi pregar lá, e lá ele foi morto, foi decapitado, e pegaram a cabeça do pai de Jonas e colocaram em uma estaca na praia. E todos que chegaram lá em Nínive se assustavam ao ver aquela situação. E Jonas, a ver essa ordem ao que o Senhor Deus deu para ele, ele fugiu da presença do Senhor. E muitos de nós acabamos fugindo da presença do Senhor. O ser humano, muitas vezes, ele foge. Deus dá uma ordem: faça isso, obedeça a palavra de Deus, pegue firme nos caminhos do Senhor, ande de acordo à presença de Deus, e as pessoas não dão ouvidos, não querem obedecer. Mas aquele que foge da presença de Deus, ele paga o preço e acaba sofrendo consequências na vida. Então, vamos dar ouvidos à palavra de Deus. Vamos andar nos caminhos do Senhor, dando ouvidos à palavra, e as coisas vão fluir em nome do Senhor Jesus. E aqui no versículo 4 diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas do mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao teu Deus, talvez tenha piedade de nós e não morramos. E muitas pessoas estão desagradando a Deus, estão dormindo, estão tranquilas, estão em paz, e não é para ficar assim. Quem está desagradando a Deus não pode ficar em paz, tem que ficar incomodado, tem que saber que Deus é a solução, que nós temos que obedecer à presença de Deus e andar nos caminhos de Deus. E Jonas, ele não estava obedecendo a Deus, ele estava dormindo, mas o segredo é obedecer a palavra do Senhor. E aqui no versículo 11 diz assim, visto que o mar estava cada vez mais agitado, e eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Então, quando você está andando com a vida errada, a sua vida toda acaba sendo prejudicada. A sua família, inclusive, aqueles que estão próximos a você, acaba pagando pelos seus próprios erros. Então não deixe que outras pessoas venham pagar os seus erros, mas faça por onde, para que Deus venha mudar a sua vida em nome de Jesus. E aqui no versículo 13 diz assim, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiam, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamavam ao Senhor: Senhor, se nós suplicarmos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu és o Senhor e fizeste o que desejavas. Então, as pessoas, quando estão na vida errada, elas procuram ajuda, pede a oração ao pastor, o pastor ora, o pastor se sacrifica, o pastor jejua, o pastor sobe o monte, mas não adianta, porque a pessoa não muda. Meu irmão, se você não mudar, se você não tomar uma atitude de seguir a Deus, de dar ouvidos à palavra do Senhor, pode todo mundo orar por você, pode o pastor mais ungido desse mundo orar pela sua vida, que não vai adiantar, porque você não está no caminho do Senhor. Mas quando você se conserta, quando você coloca a sua vida nos caminhos do Senhor, pode todo mundo orar por você que vai dar certo. Você ora, você mesmo vai orar, e milagres vão acontecer, porque o Senhor, ele vai se agradar de você. E quando o Senhor se agrada de você, meu irmão, minha irmã, tudo muda em nome de Jesus. E aqui no versículo 15 diz assim: em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar,
enfurecido, se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. E o Senhor fez que um grande peixe engolisse a Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Meu irmão, quando a gente não agrada a Deus, a gente acaba pagando o preço. E Jonas, ele estava pagando o preço por não dar ouvidos à voz do Senhor, que o Senhor mandou: vá lá até Nínive pregar a palavra de Deus. Quando Deus nos dá uma ordem, nós temos que obedecer, porque senão a gente paga o preço. E Jonas, está dizendo aqui, e o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E aqui, tem a oração aqui no versículo 2, a oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor teu Deus e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Aí você vê que mudou tudo, porque Jonas se arrependeu. Então, quando você se arrepende, quando você toma uma atitude de mudar de vida, aí muda tudo, meu irmão. Aí tudo muda. E Deus abre a janela do céu na sua vida. Ele perdoa os seus pecados. Ele cura as suas enfermidades. Então, meu irmão, se arrependa dos seus pecados. Faça um voto com Deus de andar firme com Ele, e o Senhor vai abençoar poderosamente. Pulando aqui no versículo 10 do capítulo 2, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Então, ele se arrependeu, e ao se arrepender, o Senhor agiu poderosamente na vida de Jonas. Então, meu irmão, quando você anda nos caminhos do Senhor, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você faz a vontade de Deus, tudo muda na sua vida, e Deus abre a janela dos céus e derrama toda sorte de bênção na sua vida. Então deixa Deus trabalhar na sua vida, peça perdão pelos seus pecados, se arrependa, porque Deus vai abençoar a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Que Deus abençoe.